Bom dia, gente. Então, mais uma live do nosso livro Conversando com Deus, número 3. Então, a gente já passou da metade aí. E agora nós estamos no capítulo 9. Vamos lá? Eu sinto admiração e respeito ao ler essas palavras. Obrigado por estar aqui comigo, com todos nós, porque milhões leram suas palavras nesses diálogos e milhões ainda as lerão. E é um presente maravilhoso o Senhor entrar em nossos corações. Meus seres mais queridos, eu sempre estive em seus corações, mas estou feliz por agora realmente me sentirem lá. Eu sempre estive com vocês, nunca os abandonei. Eu sou vocês e vocês são eu. E nós nunca seremos separados. Porque isso não é possível. Ei, espere um minuto. Isso parece déjà vu? Já não dissemos todas essas palavras? É claro que sim. Leia o início do capítulo 7. Só que agora elas significam ainda mais do que significaram na primeira vez. Não seria ótimo se o déjà vu fosse real e se às vezes experimentássemos algo novamente para podermos entendê-lo melhor? Acho que às vezes é exatamente isso que acontece, a menos que não seja. A menos que não seja, muito bem, bravo de novo. Você está aprendendo tudo tão rápido que isso está se tornando assustador. É mesmo, não é? Agora tenho algo sério para que preciso discutir com o Senhor. Sim, eu sei, vá em frente. Quando a alma se une ao corpo, quando acha que isso acontece? Quando a alma se une ao corpo. Está perguntando, né? Quando a alma se une ao corpo. Mais uma pergunta. Quando acha que isso acontece? Quando a alma escolhe? Ótimo. Mas as pessoas querem uma resposta mais definitiva. Querem saber quando a vida começa, a vida como a conhecem. Eu compreendo. Então, qual é o sinal? É o corpo sair do útero? O nascimento físico? O momento da concepção? A união física dos elementos da vida física? A vida não tem começo nem fim. A vida meramente se expande, cria novas formas. Deve ser como aquele material viscoso nas lamparinas de lava aquecida que eram tão populares nos anos de 1960. O material formava grandes bolhas no fundo que subiam ao ser aquecidas e se separavam formando novas bolas. Juntavam-se no todo e caíam em forma de cascata, formando bolas ainda maiores e começando tudo de novo. Não havia bolas novas, entre aspas, no tubo. Era tudo o mesmo material, parecendo novo e diferente. A variedade era infinita e era fascinante observar o processo repetindo. Essa foi uma ótima metáfora. É isso que ocorre com as almas? A única alma, que é realmente tudo que existe, se transforma em partes cada vez menores de si mesma. Todas as partes estavam lá desde o começo. Não havia partes novas, apenas partes do todo que sempre existiu, transformando-se no que parecem ser partes novas e diferentes. Há uma ótima canção popular, composta e cantada por John Osborne, que pergunta: e se Deus fosse um de nós? Apenas um Palerma como um
de nós. E eu vou lhe pedir para mudar a letra para e se Deus fosse um de nós, apenas uma bola como um de nós. Essa é ótima. E você sabe, a música dela foi maravilhosa. Mexeu com a cabeça das pessoas em todo o mundo, que não podiam suportar a ideia de que eu não fosse melhor do que qualquer uma delas. Esse é um comentário interessante, não só sobre Deus, como sobre a raça humana. Se considerarmos uma blasfêmia Deus ser comparado com qualquer um de nós, o que isso diz sobre nós? De fato, o que é? Contudo, o Senhor é um de nós. É exatamente isso que está dizendo aqui. Então, John estava certo. Sim, estava. Eu quero voltar à minha pergunta. O Senhor pode nos dizer algo sobre quando a vida, como a conhecemos, começa? Em que momento a alma entra no corpo? A alma não entra no corpo. O corpo é envolvido pela alma. Lembra-se do que eu disse antes? O corpo não abriga a alma. Ocorre o contrário. Tudo está sempre vivo. Não existe morte. O que está sempre vivo simplesmente assume uma nova forma física. Essa forma sempre é cheia de energia vital. A vida, se você chama de vida a energia que eu sou, está sempre lá. Nunca deixa de estar. Se a vida nunca termina, não pode haver um momento em que começa. Então me ajude aqui. O Senhor sabe onde estou tentando chegar? Sim, sei. Você quer que eu entre no debate sobre o aborto? Sim, admito isso. Quero dizer, estou com Deus aqui e quero ter uma chance de fazer uma pergunta monumental. Quando a vida começa? A resposta é tão monumental que você não consegue ouvi-la. Tente me responder de novo. A vida nunca começa, porque nunca termina. Vocês querem entrar no campo biológico para poderem estabelecer uma regra, entre aspas, de comportamento baseada no que chamam de lei de Deus, entre aspas, e depois punir as pessoas se elas não a seguirem. O que há de errado em agirmos assim? Isso nos permitiria matar impunemente médicos nos estacionamentos das clínicas de aborto. Sim, eu compreendo. Vocês me usaram e usaram o que afirmaram ser minhas leis como uma justificativa para fazer todos os tipos de coisas ao longo destes anos. Ora, vamos, por que o Senhor não diz logo que interromper uma gravidez é assassinato? Você não pode matar ninguém ou coisa alguma. Não, mas pode matar sua individualização. E em nossa língua, isso é assassinato. Você não pode interromper o processo em que uma parte de mim se expressa individualmente de um determinado modo, sem que a parte de mim que está se expressando desse modo concorde. O que está dizendo? Estou dizendo que nada acontece contra a vontade de Deus. A vida e tudo o que está acontecendo é uma expressão da vontade de Deus. Leia-se, da sua vontade, se manifestando. Eu já disse nesse diálogo que a sua vontade é a minha vontade, porque só há um de nós. A vida é a vontade de Deus.
manifestando-se perfeitamente. Se algo estivesse acontecendo contra a minha vontade, não poderia acontecer, por definição de quem e do que Deus é. Não poderia acontecer. Você acha que uma alma pode decidir algo por outra? Acha que, como indivíduos, você pode afetar uns aos outros de modo que não querem ser afetados? Essa crença teria de se basear na ideia de que vocês estão separados uns dos outros. Você acha que pode afetar a vida de um modo que Deus não quer que seja afetada? Essa crença teria de se basear na ideia de que vocês estão separados de mim. As duas ideias são falsas. É de uma arrogância sem limites vocês acharem que podem afetar o universo de um modo que o universo não quer ser afetado. Vocês estão lidando com forças poderosas aqui. E algumas pessoas acreditam que são mais poderosas do que a força mais poderosa. Mas não são. E tampouco são menos poderosas do que a força mais poderosa. Vocês são a força mais poderosa. Nem mais e nem menos do que isso. Então deixem a força estar com vocês. O Senhor está dizendo que eu não posso matar pessoas sem a permissão delas? Que em um nível superior, todas que já foram mortas concordaram em ser mortas? Você está pensando nas coisas em termos terrenos, e nada disso fará sentido para você. Eu não posso evitar pensar em termos terrenos, entre aspas. Estou aqui agora na Terra. Eu lhe digo que você está neste mundo, mas não é dele. Então, a minha realidade terrena não é a realidade. Achou mesmo que era? Eu não sei. Nunca pensou há algo mais acontecendo aqui? É claro que sim. É isso que está acontecendo. Eu estou explicando o que era para você. Está bem. Então acho que agora posso sair e matar quem quiser, porque não poderia fazer isso se a pessoa não concordasse. De fato, a raça humana age assim. É interessante notar que vocês estão tendo muitos problemas com isso. Contudo, agem como se fosse mesmo verdade. Ou pior ainda, matam pessoas contra a vontade delas, como se isso não importasse. É claro que importa. É só que o que queremos importa mais. O Senhor não está entendendo. Quando nós, seres humanos, matamos alguém, não estamos dizendo que o fato de termos feito isso não importa. Seria leviandade pensar assim. É só que o que nós queremos importa mais. Eu compreendo. Então é mais fácil para vocês aceitar que é certo matar as pessoas contra a vontade delas. Isso vocês podem fazer impunemente. Eu nunca disse isso. Não é o que os seres humanos pensam? Não. Deixe-me mostrar-lhe o quanto alguns de vocês são hipócritas. Vocês dizem que é certo matar pessoas contra a vontade delas, desde que vocês tenham um bom motivo para querer que morram, como por exemplo em caso de uma guerra ou execução, ou de um médico no estacionamento de uma clínica de aborto. No entanto, se as pessoas acharem que elas têm um bom motivo para querer morrer, vocês podem não ajudá-las a morrer. Isso seria suicídio assistido e uma coisa errada. O Senhor está brincando comigo. Não, vocês estão brincando comigo. Estão dizendo que eu toleraria
o fato de uma pessoa ser morta contra a vontade dela e condenaria o fato de uma pessoa ser morta porque assim o desejou. Isso é loucura. Vocês não só não conseguem enxergar essa loucura, como afirmam que aqueles que a apontam para vocês são loucos. Vocês são os únicos que têm a cabeça no lugar e eles são apenas encrenqueiros. Esse é o tipo de lógica com a qual constroem vidas e teologias inteiras. Deus está falando aqui que é uma loucura. Pessoas que querem morrer, né? Às vezes tem uma doença, né? A doença pode ser mental, né? Quantas pessoas ali às vezes querem morrer e a gente não ajuda essas pessoas a fazer essa passagem, né? E pessoas que não querem morrer, por exemplo de guerras, né? De confrontos, né? Tantas guerras aí que acontecem, né? Grupos terroristas, né? E as pessoas, tá tudo certo, se matou elas, tá tudo certo. É isso que Deus está querendo dizer aqui, né? Eu nunca vi isso dessa forma. Eu lhe digo que chegará o tempo em que vocês verão as coisas de uma nova forma. Esse será o momento de seu renascimento, como indivíduos e como uma sociedade. Vocês deveriam recriar seu mundo agora, antes de destruí-lo com sua loucura. Agora preste atenção ao que eu vou lhe dizer. Todos nós somos um só. Só há um de nós. Vocês não são separados de mim, e tampouco uns dos outros. Tudo que nós fazemos de comum acordo. Nossa realidade é cocriada. Se vocês interromperem uma gravidez, nós interromperemos uma gravidez. Sua vontade é minha vontade. Nenhum aspecto individual da divindade tem poder sobre qualquer outro aspecto dos seus aspectos. Não é possível uma alma afetar outra contra a sua vontade. Não há vítimas e vilões. Você não pode entender isso da sua perspectiva limitada, mas eu lhe digo que é assim. Só há um motivo para ser, fazer ou ter alguma coisa: afirmar quem vocês são. Se quem vocês são, como indivíduos e como uma sociedade, é quem escolhem e desejam ser, não há razão para mudar coisa alguma. Se por outro lado vocês acharem que há uma experiência mais grandiosa esperando por ser tida, e até mesmo uma expressão maior da divindade do que aqui está sendo manifestada, tomem o rumo dessa verdade. Todos nós estamos cocriando. Pode-nos ser útil fazer o possível para mostrar às outras pessoas o caminho que algumas partes de nós desejam seguir. Você pode ser aquele que mostra o caminho, demonstrando a vida que gostaria de criar e convidando outras pessoas a seguir seu exemplo. Poderia até mesmo dizer: eu sou a vida e o caminho. Sigam-me, mas tenha cuidado. Houve quem fosse crucificado por fazer essas afirmações, né? Eu sou a vida e o caminho, né? A verdade e o caminho. Jesus falou isso, né? E ele está aqui falando, né? Realmente de Jesus. Obrigado pelo aviso, serei discreto. Estou vendo que você é muito bom nisso. Bem, quando o Senhor diz que estamos tendo uma conversa com Deus, não é fácil ser discreto.
como outros descobrirão o que poderia ser um bom motivo para eu ficar de boca fechada. É um pouco tarde para isso. Bem, e de quem é a culpa? Eu entendo o que você quer dizer. Está bem, eu perdoo. Perdoa? Sim. Como pode me perdoar? Eu entendo porque o Senhor fez isso, porque me procurou e começou esse diálogo. E quando eu entendo porque algo foi feito, posso perdoar quem o fez por todos os problemas que isso possa ter me causado ou criado. Isso é interessante. Eu posso ser tão magnificente quanto você. Touché. Você tem um relacionamento incomum comigo. Shhh. Os gatos estão bem loucos aqui. De alguns modos, acha que nunca poderia ser tão magnificente quanto eu. E de outros, acha que eu não poderia ser tão magnificente quanto você. Não acha isso interessante? Fascinante. É porque acha que nós somos separados. Tiraria essa ideia da cabeça se achasse que somos um só. Essa é a principal diferença entre a sua cultura, que realmente ainda é um bebê, entre aspas, uma cultura primitiva, e as culturas muito evoluídas do universo. A diferença mais significativa é que nas culturas muito evoluídas, todos os seres sensíveis sabem que não existe separação entre si mesmos e o que chamam de Deus. Eles também sabem claramente que não existe separação entre si mesmos e os outros. Sabem que cada qual está tendo uma experiência individual do todo. Ótimo. Agora o Senhor vai falar sobre as sociedades mais evoluídas do universo. Eu estava esperando por isso. Sim, acho que é hora de falarmos sobre esse assunto. Mas antes quero voltar uma última vez ao tema do aborto. O Senhor não está dizendo aqui que, como nada pode acontecer com a alma humana contra a sua vontade, é certo matar as pessoas? Não está a favor do aborto ou nos desviando desse tema, está? Eu não sou a favor ou contra o aborto, mais do que sou a favor ou contra a guerra. Os povos de todos os países acham que eu vou a favor da guerra que estão travando e contra a que seus oponentes estão travando. Acham que Deus está do seu lado. Todas as causas presumem a mesma coisa. Na verdade, todas as pessoas acham a mesma coisa. Ou pelo menos esperam que seja verdade sempre que qualquer decisão é tomada. E você sabe porque todas as criaturas acham que Deus está do seu lado? Porque eu estou, e todas as criaturas sabem intuitivamente disso. Esse é apenas outro modo de dizer: o que vocês querem para vocês, o que vocês querem para vocês é o que eu quero para vocês. E esse é apenas outro modo de dizer que eu lhes dei livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio se o ato de exercê-lo resulta em punições. Isso o tornaria inútil. Então, no que diz respeito ao aborto ou à guerra, a comprar um carro ou se casar com uma pessoa, ter ou não sexo, fazer ou não seu dever, não existe certo e errado. E eu não tenho preferências. Vocês todos estão realizando o processo de se definirem. Todo ato é um ato de autodefinição. Se estão satisfeitos com o modo como se criaram, se ele lhes serve,
continuarão a agir dessa maneira. Se não estão, deixarão de agir assim. Isso se chama evolução. Então, através da nossa observação, a gente segue por esse caminho ou não, né? Então, isso é muito importante, né? Então, as mudanças vão acontecendo, né? As mudanças tanto na esfera da Terra, né? Nas esferas econômicas, físicas, mas sobretudo nas nossas esferas emocionais, né? A gente vai criando uma maturidade emocional, a gente vai criando novos conceitos. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha novos comportamentos. O processo é lento porque enquanto vocês evoluem, ficam mudando suas ideias a respeito do que realmente lhes serve, mudando suas ideias sobre o prazer. Lembre-se do que eu disse antes. Você pode saber o quanto uma pessoa ou sociedade evoluiu pelo que essa pessoa ou sociedade chama de prazer. E acrescentarei aqui pelo que declara que lhe serve. Se lhe serve ir para a guerra e matar outros seres humanos, fará isso. Se lhe serve interromper uma gravidez, fará isso. A única coisa que muda quando você evolui é sua ideia a respeito do que lhe serve. E essa ideia se baseia no que acha que está tentando fazer. Se você está tentando ir para Seattle, não lhe servirá tomar o rumo de São José. Não é moralmente errado ir para São José, simplesmente isso não lhe serve. São caminhos opostos, são caminhos diferentes, né? Então aqui Deus sempre fala, não é questão de certo e errado, é questão de caminho, é questão de aonde você quer chegar, aonde a gente quer chegar com as nossas ações, com a nossa maneira de pensar, né? Eu quero emagrecer, mas eu como pote de sorvete todo dia, não vai dar certo. Eu quero ter saúde, mas eu vou dormir todo dia uma hora da manhã, meia-noite, fico vendo filmes de guerra, fico me relacionando com pessoas que só falam sobre doença. Como é que eu vou ter saúde? Então eu tenho que viver aquilo que eu quero, né? Eu quero prosperidade, eu quero riqueza, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ter uma vida próspera, uma vida rica, em vários sentidos. E a maior riqueza é a paz de espírito. Essa é a maior riqueza, né? Portanto, a questão do que você está tentando fazer se torna uma questão da máxima importância, não só em sua vida em geral, mas em cada momento da sua vida, porque é nos momentos da vida que a própria vida é criada. Tudo isso foi explicado muito detalhadamente no início do nosso diálogo sagrado, que você chamou de livro 1. E eu repito aqui porque você parece precisar de um lembrete, ou nunca teria me feito a pergunta sobre o aborto. Dessa maneira, quando você está prestes a fazer um aborto, fumar um cigarro, fritar e comer um animal, matar uma pessoa no trânsito, não interessa se a escolha é de pequena ou grande importância. Só há uma questão a considerar. Esse é quem eu realmente sou? É quem escolho agora ser? E entenda isso, nada é despropositado. Tudo tem uma consequência. A consequência é quem e o que você é. Você está definindo seu eu neste momento. Essa é a resposta para a pergunta sobre o aborto, a resposta para a pergunta sobre a guerra, a resposta para as perguntas sobre o ato de fumar, de consumo de carne e todas as perguntas sobre o comportamento que você já fizer.
todo ato é um ato de autodefinição. Tudo que você pensa, diz e faz, declara. Esse é quem eu sou. Então, gente, a gente encerra esse capítulo, né, capítulo 9, com essa grande chave. Todas as suas ações declaram quem você é. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser iluminado, eu sou um ser saudável, eu sou um ser rico, próspero. As minhas atitudes, elas estão alinhadas a isso? As minhas atitudes estão alinhadas a isso? Como é que está sendo isso? Então é isso que eu quero que vocês, né, juntamente comigo, que todos nós consigamos entender profundamente. Só há um de nós. Só há um. Então tudo que eu faço, eu estou fazendo para mim. Tudo que eu faço, estou fazendo para mim. Tudo que eu faço, estou fazendo para mim. Eu tenho que sempre falar isso. A gente sempre tem que falar. A gente tem que memorizar. É um mantra. Tudo que eu faço para mim. Porque eu e Deus somos um. Se eu e Deus somos um, eu sou um com todas as outras almas, com todos os outros seres. Isso é uma verdade tão forte, é um nível tão alto de percepção e de compreensão que pouca gente ainda consegue perceber. Muito pouco. Nesse planeta que a gente está vivendo aqui, né? Então, gente, movimentos que nem esse que eu estou fazendo, de leitura, de trazer essa verdade, de trazer esse conceito, né, de que nós somos um só, né, é muito forte e faz com que as pessoas não consigam entender, não consigam compreender, mas a própria experiência da vida vai levar elas a essa compreensão. Isso que é o mais incrível, isso que é o mais legal. A própria vida vai criando, é que nem um rio, né, que nasce lá em cima na montanha, lá naquela montanha bem alta. Um dia essa água vai chegar no mar. A vida é isso, a vida é te trazer para o oceano cósmico, né? Para Deus, não é você vai deixar de ser um rio e vai se tornar um oceano, né? Não é que o rio não morre, ele se torna um oceano, né? Então, assim, esse é o nosso movimento, sabendo que aquela água que está no oceano é a mesma água que está no rio, porque essa água que está no oceano evapora, vai e se transforma em nuvem, chove, e lá em cima da montanha penetra no solo. Esse solo faz com que essa água se torne um riacho e faz com que o ciclo da água permaneça, né, em movimento. Então a nossa vida é isso. Uma hora a gente é lá um riozinho, um riacho, um olho d'água. Em certo momento a gente é um oceano, a gente é uma onda, a gente é uma gota, a gente é uma nuvem. Numa hora a gente está subindo, evaporando. Outra hora a gente está caindo, como uma chuva. Outra hora a gente está, né, um desfiladeiro. Outra hora a gente está parado num lago. Perceba que esse movimento da água traduz muito do que é a nossa vida. Muito. Então, fica aqui essa reflexão nesse dia de hoje. Tchau. Vários eus.